Fala galera, tudo beleza? Vamos trabalhar aqui um exercício complementar do que está aí em nosso canal, né, que é valor da cor em 7 tons, onde eu estou utilizando aqui o programa Corel Paint, é uma versão bem antiga dele, a versão 11, mas que eu curto muito trabalhar nesse programa, apesar de ser um esquema um pouquinho diferente em relação aos demais. O sistema de mistura de cores dele, a pincelada, eu acho bem diferente dos demais programas. Mas como é um programa que eu curto muito, eu decidi trabalhar com ele. Se você assistiu o vídeo em nosso canal, então você vai saber do que se trata os 7 tons. Se você não assistiu e está vendo esse vídeo pelo Instagram, dá um pulo lá na minha bio, que vai ter lá o link para o meu canal no YouTube, e lá você vai procurar o vídeo valor da cor 7 tons. Se você já está vendo pelo YouTube, é só acessar o link aí ou na descrição ou no final do vídeo para assistir o primeiro vídeo sobre a explicação de valor da cor 7 tons. Bem, vou fazer um rápido resumo enquanto essa ilustração está rodando aí de fundo. A ideia de valor da cor 7 tons é a explicação de como se trabalhar a ambientação ou a iluminação de ambientação para você poder trazer a sensação ideal de luz e sombra para o seu desenho no preto e branco, certo? Uma vez que você entende isso daí, fica mais fácil de você desenvolver a sua arte. Sendo que essa ilustração aqui, eu trabalhei com 7 tons misturado para uma tonalidade mediana, tá? Só que o que acontece? O processo de pintura aqui no Corel Painter, eu utilizei um pincel grande com uma cor bem clara para fazer todo o processo inicial de rascunho. Em uma segunda camada e um pincel menor, eu trabalhei as linhas para dar a definição. Feito isso, na camada anterior, onde eu fiz o rascunho, eu fiz toda a aplicação da camada de base, do Flat Colors. Sendo que nessa aplicação de Flat Colors, eu já vou aplicando algumas camadas ou algumas áreas mais escuras e mais claras, para me dar essa orientação aí de luz e sombra. Como eu falei, o sistema de mistura nesse programa, ele é um pouquinho diferente, tá? Então, para fazer a finalização, eu utilizei o pincel de blend para fazer a mistura. Além do pincel de blend, eu pude trabalhar os outros pincéis para poder definir um pouquinho melhor as cores que eu ia querer. Normalmente eu trabalho um pincel para fazer as misturas de base, um pincel de blend, que seria tipo um esfuminho, e um pincel macio para poder trabalhar aí a transição das cores. Feito isso, eu vou dando a definição onde eu vou querer mais escuro, mais claro. Vou fazendo essa marcação das áreas de luz e de sombra. E ao mesmo tempo que eu vou fazendo essa marcação, a depender do pincel que eu estiver utilizando, eu já vou trabalhando as misturas ou trabalhando o blend, certo? No caso do Corel Painter, essa versão especificamente me permite trabalhar com a paleta de pincéis ou com a paleta de ferramentas, que é o que você está vendo aqui na base do lado esquerdo inferior. É permitido fazer isso daí com mais facilidade. Então trabalho logo essa etapa, né, para no decorrer da ilustração eu só me preocupar e só me focar em trabalhar as misturas de cores, certo? Então eu tento definir onde é que vai estar a luz, onde é que vai estar a sombra, a direção que eu vou querer aplicar da luz e sombra, e vou trabalhando a mistura pelo pincel e pelo esfuminho, certo? À medida que a ilustração vai avançando, eu vou tentando definir melhor cada coisa, sendo que sempre o acabamento é feito como as últimas etapas. Às vezes, na pintura no Photoshop, que eu tenho mais familiaridade, alguns efeitos eu vou dando acabamento à medida que a arte vai avançando. Aqui no Corel Painter, não. Eu vou tentando trabalhar a construção do desenho como um todo. Vou pintando e definindo cada uma das etapas do desenho, e à medida que vai avançando, eu vou fazendo a finalização nele como um todo. Bem, o que é importante de ter noção sobre essa questão do valor da cor em 7 tons, tá?
como é que isso é trabalhado e para que isso é trabalhado? Para que serve isso daí? Eu estou vendo a ilustração sendo pintada aqui no Speed Art, preto e branco e tal, mas não estou entendendo nada sobre esse negócio de valor da cor. O valor do tom. O valor da cor, na verdade, é os tons de cinza que você trabalha na sua ilustração. Só que isso não é, ou não tem a ver somente com a direção da luz e sombra, tem a ver com a ambientação que você utiliza na sua ilustração. No caso, como eu falei, as 7 paletas que a gente tem ali do lado esquerdo em cima, os 7 tons de cinza, eu trabalhei com 3 tons escuros e 4 tons claros para poder fazer essa pintura. Com base nisso, eu vou trabalhando as áreas mais escuras ou mais claras da ilustração, sendo por base também a iluminação de ambiente. Se você tem uma cena muito clara, você tende a ter uma ilustração com a tonalidade mais clara. Se você tem uma cena que já é mais escura, tende-se que a iluminação do seu trabalho tem as cores também um pouquinho mais escuras, tem um valor um pouquinho mais escuro. Como eu disse, isso daí é mais explicado nos 2 vídeos que eu trabalho sobre valor da cor, tá? Então a gente aí vai ter aqui, ó, dando segmento a um pouquinho as explicações, eu utilizo um dos pincéis para poder fazer a mistura, o pincel de óleo, certo? É como se fosse um pincel com a tinta óleo aguada, então ela dá uma mistura suave na ponta da pincelada. Com isso eu venho trabalhando cada uma das tonalidades mais ou menos da seguinte forma. Vou tentar explicar para ver se fica fácil de entender. Primeiro eu trabalho as pinceladas com a pressão mais alta, para a cor ficar bem dura, ficar bem visível. E na borda dessas cores mais visíveis, ou das cores mais duras, eu venho trabalhando esse pincel de mistura com a tonalidade ou com a pressão na caneta mais suave, que ela aí me dá uma pressão de mistura. Se você reparar, essa etapa aqui do cabelo é feito assim. Eu trabalho todo no traçado praticamente. Primeiro o traçado mais escuro, depois as bordas mais suaves. Esse programa permite trabalhar isso daí com uma certa facilidade. O Photoshop ele faz meio que uma substituição de cores. Esse programa aqui, ele mistura as cores, ele arrasta as cores. Se você abrir uma camada aqui acima de tudo e pegar acima de todas as camadas no caso, e pegar somente o Blend Mode que não pinta e fizer a mistura, ele vai misturar em cima de uma camada vazia. Essa camada vazia, o programa faz uma simulação para que você tenha a ideia de que está sendo aplicado uma nova cor, mas na verdade é só a mistura pelo blend. Quanto ao Photoshop, ele não faz esse tipo de trabalho. Ele tem um pincel de blend, mas o pincel de blend só mistura se tiver cor na camada. Então isso daí já dá alguns parâmetros diferentes na mistura das pinceladas, certo? Então acaba trazendo um resultado para quem curte fazer a pintura sem usar tanto blend modes ou efeitos como esse, acaba trazendo uma pintura com a sensação mais tradicional, tá? Agora é um pouquinho, eu acho um pouquinho mais trabalhoso. Aí vale como você curte trabalhar. Se você curte trabalhar pelos blend modes mais rápido, como montagens, ou se você curte trabalhar como se fosse uma pintura, tá? Essa etapa que eu estou trabalhando aqui agora, ó, nessa ilustração, é a etapa da iluminação. Eu tinha feito todo o trabalho das sombras, né? Eu utilizei alguns tons mais claros para algumas áreas, mas não tinha aplicado a luz. A luz está sendo aplicada agora. Você repara que eu sempre dou as pinceladas mais duras primeiro e depois eu faço as misturas dos tons, deixando os tons um pouquinho mais suaves, tá? E nesse caso daqui eu peguei o blend, o esfuminho, para poder trabalhar um pouquinho melhor as misturas também, tá? Isso é um processo bem comum que alguns artistas de pintura digital utilizam. Como você tem a possibilidade de trabalhar as camadas, vale a pena fazer isso também nesse programa. Só que tem um detalhe importante, ó. Tem uma opção aqui nessa caixa à direita, que é a camada dos layers, tá? Pick Up Underline Color. Você tem que deixar essa opção marcada. Se você não faz isso, ele sempre vai dar uma falha branca na pincelada que você utilizar,
que contém a simulação de água no pincel, como óleo, como acrílica, como guache. Todas essas pinceladas, elas têm uma simulação de água no pincel. Se você não marca essa caixa, quando você faz a pincelada em uma nova camada, ela dá uma linha branca na área da mistura. Então acaba comprometendo um pouco da sua arte. Para isso não acontecer, só deixar aquela marquinha dali acionada. No mais, é meio que um padrão. Marca as cores mais claras primeiro, depois vem para a mistura, que aí pode ser com blend, ou pode ser com o próprio pincel que você está utilizando, ou você pode utilizar algum outro pincel que você acha interessante para fazer a mistura. Aí varia muito de artista para artista. Eu comecei a usar esse programa por causa de um artista chamado Henry Nemo. É um artista fantástico, trabalha somente com Corel Painter, apesar de que ele está totalmente sumido das galerias de ilustração. E um outro grande artista é um americano chamado Jason Chan. Esse Henry Nemo, se eu não me engano, ele é russo. Jason Chan é americano. Também trabalha de uma forma espetacular com esse programa e eu ganhei muito gosto, mesmo ele sendo bem difícil de se trabalhar inicialmente. Eu ganhei muito gosto por ele devido ao trabalho desses artistas. Foi algo que realmente me conquistou. Então comecei a estudar como trabalhar com esse programa. Outro ponto que eu quis aplicar aqui no final da ilustração foi essa sensação de mistura da ilustração com fundo. Eu tive que vir procurar algum dos pincéis que eu tinha para que eu encontrasse algum que me desse uma mistura que eu achasse o resultado bom, que as misturas que eu estava tendo, o resultado para mim não estavam ficando legais. Então eu consegui achar isso daqui utilizando um pincel de tinta guache, o efeito de guache molhado. Então a borda da pincelada ela fica mais transparente e dá um nível de mistura melhor. Então achei bom para poder trabalhar os efeitos que eu queria. E aí todo esse traçado aqui de fundo eu já trabalhei com esse pincel. Sendo que tem uma curiosidade, tinha mais de 2 anos aproximadamente que eu não utilizava esse programa para poder pintar. Então depois de 2 anos sem mexer nele, eu consegui trabalhar de novo, tive um resultado que eu achei muito legal e vou trabalhar, né, mais ilustrações com esse programa daí, que é um programa que eu curto muito fazer, tá? Bem, esse vídeo daqui é para dar essa explicação breve sobre o valor da cor e fazer a chamada para o vídeo que tem lá no canal com a explicação do que é esse exercício. Se você está curtindo pelo Instagram, se você está assistindo, ou melhor dizendo, pelo Instagram, não deixe de dar sua curtida, marque algum colega que curte o processo, que quer aprender a digitar, para que ele entenda como ele pode evoluir no trabalho dele a partir dessas questões de valor da cor. Se você está assistindo pelo Facebook ou pelo YouTube, não deixe de dar sua curtida, não deixe de compartilhar, marque seus amigos que querem evoluir, que querem aprender, que querem desenvolver o traço deles na pintura digital ou nos desenhos, certo? Eu vou estar trabalhando aí toda semana com algumas dicas novas. Não deixe de comentar o que você acha que seria legal de eu trazer também, como dicas de desenho, como coisas que você queira aprender e desenvolver. Isso vai nos dar motivação a fazer mais coisas e a trazer mais coisas também, tá? Bem, desenho sempre vai ser prática, tá? Aproveita essas dicas que estão sendo passadas aí para desenvolver, para treinar, para praticar, para evoluir sua arte. Só assistir não resolve. Assiste, mas pratica também para o seu trabalho evoluir. Ficamos por aqui e até a próxima.